Bom dia para o pessoal aí das 6 da manhã que ouve meu programa ao vivo. E olá para você que está aí na Astral TV, que também está assistindo, ou quem está assistindo pelos vídeos aí. Tudo bem? Meu nome é Sueli Matos, eu sou psicóloga de abordagem corporal, trabalho com meditação clínica, trabalho com biofeedback. E no meu programa eu falo sobre gerenciamento da ansiedade, gerenciamento do estresse, da depressão. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nos programas anteriores, alguns programas eu fiz um exercício de atenção plena. Então, se der tempo, a gente faz hoje também. Queria colocar uma questão muito interessante quando a gente fala sobre ansiedade. Queria falar um pouco sobre medicações, né? Porque é um tema que agrada algumas pessoas não agrada. Então, eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas têm muitas crises de ansiedade, crises de pânico, e quando elas pensam em visitar um médico psiquiatra, elas têm preconceito, elas têm resistência. Aqui no meu programa, a gente fala muito sobre o gerenciamento, sobre várias técnicas, várias ferramentas, métodos que a gente aprende a conversar com o nosso corpo e gerenciar as crises de ansiedade, gerenciar o estresse, porque o estresse adoece, a ansiedade adoece. Então, é importante a gente, antes de falar sobre essas ferramentas, é importante a gente entender que muita gente está tomando medicação. E a medicação, em princípio, para você que está em sofrimento, se você tem crises muito fortes de ansiedade, se você tem crises de pânico, o ideal é fazer inicialmente um tratamento certinho com um médico psiquiatra para você regular nesse momento, para você regular o seu sistema, para você voltar a ter qualidade de vida, para você voltar para um equilíbrio e juntamente utilizar as ferramentas e todas as alternativas para o gerenciamento da ansiedade. Conforme você vai agregando, conforme você vai complementando a terapia, o exercício físico, a alimentação, que a gente vai falar um pouco sobre isso, conforme você vai olhando de forma integral, aos poucos, você pode sim começar a desmamar a medicação. Porque muitas vezes a pessoa, ela inicia a medicação e ela acha que ela vai ficar refém da medicação para o resto da vida. Porque quantas vezes ela tentou desmamar, a gente chama, né? Que você vai aos pouquinhos tirando a medicação sem ter abstinência, então é gradual. E muitas vezes, muitas pessoas voltam a ter as crises de ansiedade. Vou dar o exemplo da ansiedade, tá bom? Então, chega num momento que essa pessoa fica descrente, vamos dizer assim. Eu acho que eu vou depender da medicação para sempre, e eu virei refém, e enfim. E é um sentimento de impotência. Agora, se você só tomar o remédio, realmente você vai ficar refém do remédio para sempre. Por quê? Porque o tratamento da ansiedade é algo integral. Então, não adianta você só tomar o remédio e você
não realizar as ações que são importantes para contribuírem para que você possa tirar o remédio aos poucos. E eu me refiro às pessoas que têm crises de ansiedade muito forte, crises de pânico. Nem todo mundo precisa tomar medicação. E essas pessoas que não precisam tomar medicação, não quer dizer que elas não tenham sofrimento, não quer dizer que elas não estejam em sofrimento, mas não chega a ser aquele sofrimento de uma pessoa que tem uma crise de pânico e precisa ir para um hospital. Uma pessoa que tem uma crise de pânico, crise de ansiedade, que não tem mais coragem de sair de casa. Então, esses casos, sim, inicie o tratamento com o seu médico psiquiatra, para você ter qualidade de vida, e aí você vai começar a complementar com esse tratamento essas ações para gerenciamento da ansiedade, para que você possa começar a retirar a medicação. Então, é importante. A gente não pode, nesse sentido, ter resistência, ter preconceito. Não, a medicação vai sim te dar uma qualidade de vida, porém, você não pode esquecer que você não pode simplesmente ficar somente tomando a medicação, porque ela vai te trazer, obviamente, mais coragem, vai controlar o seu humor, você vai ter um bem-estar, você vai conseguir sair de casa. Mas, se você realmente quer sair da medicação, você precisa fazer o tratamento em conjunto, não só a medicação. Então, vamos lá. Conversei com você nos programas anteriores, eu falo do biofeedback. Biofeedback é um treinamento que você faz com sensores. Você coloca esses sensores e você é treinado, é guiado para respirar corretamente. Você já parou para pensar que parte do seu corpo que respira, quando você está respirando, pensa aí. Quando você respira com a sua caixa torácica, você respira com a barriga, você respira com o diafragma. Como que você respira? Já parou para pensar? Então, o biofeedback, ele vai te trazer a respiração correta e você vai entender que quando você respira corretamente, você consegue acionar o seu sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso parasimpático, que é aquele que te traz calma. Então, você vai aprender a conversar com o seu corpo e acionar, no momento que você precisa, essa sensação de calma. Então, o biofeedback é um treinamento. Muita gente para no hospital achando que está tendo um ataque cardíaco e é ansiedade. Muita gente. E quando você começa a aprender que você pode ter o seu controle fisiologicamente, você pode se controlar fisiologicamente, é o momento que você vai fazer uma transição de uma pessoa que toma medicação e que se sente refém para uma pessoa que age. Então, você vai entrar no seu tratamento na ação. E esse treinamento vai fazer com que você tenha a possibilidade de conversar com o seu corpo. Conversando com o seu corpo e ele entendendo os momentos que ele consegue se acalmar, você pode começar a retirar a medicação, sempre conversando com o seu médico. Eu tenho uma cliente que ela me conta, agora ela está super bem, ela me conta que durante um período grande, né, da vida dela, ela acordava com muita taquicardia, porque ela passou por um período de estresse pós-traumático e ela tinha muita taquicardia. Então, ela acordava de madrugada com o coração batendo. Ela tinha duas opções. Ela tinha um ansiolítico pertinho dela lá, que ela poderia tomar. Só que ela começou a fazer a opção da respiração. A gente conversava muito sobre respiração.
Ela sabia como respirar. E isso foi bem no começo do tratamento, né? E ela começou a fazer as respirações de madrugada. E ela começou a perceber que cada vez que ela acordava com taquicardia e respirava, ela dormia. Demorava um pouquinho, respirando, demorava um pouquinho. E ela fazia a respiração corretinha. Ela começou a perceber que ela dormia, que ela acordava super bem no dia seguinte. Ou seja, a respiração fazia ela dormir, como se fosse um botãozinho de dorme, né? E aí ela acordava no dia seguinte bem. Ok, passava o dia bem. Aí quando ela ia dormir à noite, o corpo estava associando. Acordava de novo de madrugada com taquicardia. Aí ela fazia a respiração, dormia. No dia seguinte, acordava super bem. E isso começou a ser uma constante, até que ela começou a perceber que as crises de taquicardia de madrugada começaram a diminuir. Por quê? Porque ela começou a conversar com o corpo dela. Então, o que muitas vezes a gente evita é o que vem com mais força. Agora, quando a gente acolhe, mesmo que seja uma sensação ruim, e a gente conversa com o nosso corpo tende a se acalmar e não ter mais medo dessas sensações. Até que com essa constância de exercícios de respiração que ela aprendeu no tratamento, até que com essa constância esses episódios cessaram completamente. Então, quero te dizer uma coisa, se você está tomando medicação, você não vai ser refém para o resto da vida. Só que é importante que você haja, não pode ficar só tomando remédio e não pensar sobre todas as ferramentas e opções que você tem para gerenciar a sua ansiedade e seu estresse. Quem não toma medicação, mas está em sofrimento por causa da ansiedade, já está lá na frente para começar, né? Está em sofrimento, mas não toma medicação. Então, existem várias ferramentas que você pode utilizar para gerenciar, tá? Essa sensação ruim, essa qualidade de vida que muitas vezes não acontece da forma como a gente gostaria, porque a ansiedade, ela limita, ela paralisa. Então, eu trago nesse programa várias ferramentas para você não ser refém dessa situação, porque não é uma situação fácil e muita gente tem ansiedade. Você sabe, você fala com os seus amigos, você fala com os seus colegas de trabalho, pode perguntar. Muitos tomam medicação ou muitos falam que têm ansiedade, que estavam ansiosos em determinado momento. Existe ansiedade que é natural, claro, a gente precisa também. Uma questão de sobrevivência da espécie. A gente precisa ficar em alerta muitas vezes, mas uma ansiedade desequilibrada, aí não. Aí não é legal, certo? Então, tem um livro aqui que eu gosto muito, que é um livro de um psiquiatra, que ele chama Dr. David Servan Schreiber. E ele fala de várias ações que ele percebeu na experiência dele com psiquiatria. E ele fala justamente várias questões que eu trago aqui nesse programa. O livro dele é bem interessante e ele comenta sobre biofeedback, que é o que eu trago para vocês. Ele comenta sobre alimentação, exercícios físicos e todas essas ações que são importantes para o gerenciamento da ansiedade. Aos poucos nos programas eu vou trazendo mais sobre ele, vou trazendo mais sobre a psicologia corporal que eu falei no programa passado e vou trazendo mais sobre a forma do tratamento que eu trago aqui para vocês. Vou deixar, inclusive, o meu Instagram para você conversar lá comigo. Eu te dou mais informações, eu trabalho com biofeedback, trabalho com a meditação clínica e faço a abordagem corporal também.
Vou deixar aqui meu Instagram, é o @psi.suelimatos. @psi.suelimatos. Então, lá na minha página, é uma página nova, acabei de fazer esse Instagram para você poder entrar em contato comigo. Lá eu explico um pouco mais sobre biofeedback, explico sobre meditação clínica. Vou deixar alguns programas lá disponibilizados, caso você não consiga assistir ou não consiga ouvir ao vivo. Vou deixar lá. Quero dizer para você também que eu vou deixar alguns exercícios que você pode fazer. Técnicas de relaxamento, já deixei uma técnica lá. Então, assim que você entra na página, você vai olhar nos posts, tem um que já tem a chamada de relaxamento, que é para você começar a treinar. Então, vamos lá. Treino, sempre. Biofeedback é treino. Meditação clínica é muita reflexão. Meditação clínica é autoconhecimento. Meditação clínica é você modificar aspectos que te incomodam. Pode ser uma ansiedade, pode ser um medo, pode ser traços da sua personalidade que você queira modificar ou que você queira até fortalecer. Então, a meditação clínica, ela entra num processo final. Num processo inicial, se você for fazer comigo esse gerenciamento, um processo inicial, eu digo se você for, porque a gente tem muito tipo de terapia, né? Tem a terapia verbal, tem os treinos fisiológicos que eu passo para você. Então, você tem muitas opções. Você sempre tem que escolher algo que você sinta que tem afinidade. Então, se te interessa tudo isso que eu falo aqui no programa, provavelmente você tem afinidade com essas diretrizes. E eu trabalho sempre em cima de protocolos. Então, o biofeedback tem o protocolo, meditação clínica tem o protocolo. Então, não é... a gente coloca a ciência junto também, que é muito importante. Tanto que no biofeedback você consegue, em tempo real, comprovar que você pode controlar o seu sistema nervoso a partir do treino correto da sua respiração, por exemplo. Então, isso que é importante, você entender como que funciona esse processo. É o início, é o meio, é o fim de aprendizado. Então, isso é muito importante. Então, eu vou deixar de novo aqui o meu endereço do Instagram. Entre em contato comigo, envie um direct, eu te passo mais informações, a gente pode conversar. É o @psi.suelimatos. @psi.suelimatos. Eu quero comentar, não deu tempo de eu comentar no programa passado, uma coisa que é muito interessante que aconteceu na época que eu fazia o núcleo de psicologia de abordagem corporal com a minha professora Rosa Maria Fará, saudosa, ela já se foi, comentei no programa passado. Ela foi minha professora lá na PUC São Paulo, aqui em São Paulo, e a gente fazia muitas técnicas de abordagem corporal e várias vezes eu fui modelo das técnicas que ela falava, né? Quem quer participar da técnica? Então eu quero contar uma coisa muito legal, pessoal. E olha como essa via do corpo, essa via de acesso ao inconsciente realmente é muito interessante, né? O que o corpo permite quando você começa a fazer uma terapia de abordagem corporal. Eu lembro que eu me deitei e a sala eram aquelas salas de colchonetes, né? Quando a gente faz esse núcleo de abordagem corporal, as salas elas são diferenciadas. E era uma sala só de colchonete. Eu deitei e ela começou a fazer algumas manobras, técnicas da abordagem corporal. E teve um momento que ela uniu os dedos das duas mãos. E ela colocou nas bochechas.
Ela uniu, quem está assistindo, quem consegue assistir, pelo rádio não dá para saber, mas assim, vou mostrar aqui para quem está na Astral TV. Ela uniu os dedos assim e ela colocou nas 2 bochechas. Foi uma coisa impressionante, porque quando ela tocou simultaneamente nas 2 bochechas, imediatamente me veio uma imagem. Imediatamente e arbitrariamente, porque eu não estava nem pensando nisso. Me veio uma imagem de infância, num aniversário. Eu não me lembro se era meu aniversário, sei que eu era bem criança. E a minha mãe tinha colocado uns quadros para fazer de banquinho, assim, e um quadro desse era um quadro de uma menininha, e eu adorava esse quadro. E eu lembro que meu tio sentou e quebrou esse quadro. E me veio essa imagem quando ela tocou as bochechas. E eu pensei assim, nossa, olha que coisa interessante. Uma coisa que eu achava que não tinha me doído tanto, num momento de abordagem corporal, essa imagem veio de forma arbitrária para mim. Então, de alguma forma, até hoje, eu tenho influência sobre isso que aconteceu, mas eu nunca nomeei, eu nunca traduzi isso. Então, quero te dizer, o corpo, ele guarda memórias, ele guarda traumas, e quando a gente vai fazer um trabalho para gerenciar a nossa ansiedade, a gente não pode separar a mente do corpo. É por isso que eu falo, pense no que você se afiniza, que tipo de terapia que você se afiniza. Se você se afiniza com tudo isso que a gente conversa aqui no programa, que é mente e corpo e controle fisiológico, então, legal. Então, a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Acho que eu já falei bastante coisa, bastante informação, né? Hoje eu já falei bastante. Então, vou trazer para vocês, nos próximos programas, várias opções de terapias, vamos dizer assim, que a gente pode complementar juntamente, caso você esteja tomando medicação. E pensando nessa questão do desmame, como eu falei, você tem que agir. Não adianta só ficar tomando remédio. E se você não toma remédio, mas você está em sofrimento nessa questão da ansiedade, então vamos lá, vamos para o treinamento, vamos fazer esse treinamento, parar com esse sofrimento de ansiedade, vamos conversar com o nosso corpo está aí para ter essa conversa, vamos usar o nosso corpo para ser essa via aí dos nossos conteúdos inconscientes e mudar essa nossa história, tá bom? Pensa nisso. Entre em contato comigo lá no @psi.suelimatos. E na próxima semana a gente se fala novamente. Euri, pode colocar a música? Até semana que vem.